Arthur vivia correndo, e não era por opção. Aprendeu a ser assim, da mesma forma que aprendeu todas as outras coisas que sabia. Cara, de coração, você precisa aprender a relaxar, tirar um tempo pra fazer algo que gosta, tomar um sol, essas coisas. Eu mesmo adoro ir pra academia. Não é terapia, mas é terapêutico, não é o que dizem? Pode funcionar pra você, disse um amigo. Ele quis responder que relaxar era o que mais queria e precisava, mas quando é que conseguiu? Conseguiu de verdade. Não se lembrava e isso queria dizer muita coisa. Sua memória também não era das melhores, e a maior parte delas era sobre livros, filmes e momentos. Talvez isso abarque muita coisa, mas pra ele não era o bastante. Ele era um cara fissurado por detalhes. Sim, se lembrava daquela viagem incrível que havia feito com a escola no 2º ano do ensino médio. Se lembrava até da sensação de poder viajar. Quem mora no interior sabe bem como é poder ver a tal cidade grande mesmo que por algumas horas. Mas o que havia comido naquele dia? Quem se sentou ao seu lado naquele ônibus barulhento? Por quantos pedágios haviam passado? A que hora saiu de casa? E quando chegou? Qual foi o primeiro quadro que viu naquele museu esquisito? E o último? Disso ele não se lembrava, e era como perder parte de si mesmo. Era o que de fato importava. Sabe do que ele se lembrava? Da vez em que perguntou à sua mãe sobre como a memória dela funcionava. Sabe, filho, começou ela, colocando a mão na cintura e tentando descobrir se realmente explicaria para um garoto de 8 anos como a psicologia funcionava. Quando a gente chega numa certa idade, é normal que esqueçamos algumas coisas. Eu mesmo não me lembro de quase nada na minha época da escola, só que era bem terrível. Honestidade era um pilar fundamental naquela casa, e Dona Lúcia, como psicóloga, sabia respeitar a inteligência do filho da forma como merecia. Também sabia fazer o melhor chocolate quente da história do mundo, o que ajudava muito durante aquelas conversas cheias de porquês e poréns. Mas eu sou criança, ele respondeu, batendo a mão contra os shorts e virando os olhos para os pés. Eu tinha que lembrar tudo. Ninguém se lembra de tudo, querido. É por isso que os momentos são tão importantes, porque são únicos. Você não gostou de ler Nárnia com a turma da escola? Eu amei. Quero ler de novo depois de ver o filme. E você se lembra da primeira fala do leão assim que ele aparece? Arthur achava que sabia onde aquilo queria levar, mas mesmo assim disse: Não me lembro, mas aposto que se lembra da sensação que teve ao ler o livro inteiro, de como gostou, de como foi divertido, de como te fez ter vontade de ler mais e mais livros e de querer até mesmo reler os que gostou. Mas é isso, disse ele, sentindo que havia tocado algo. Quero ler mais porque quero procurar essa coisa de volta, essa sensação. Dona Lúcia fez uma careta, resolveu se sentar na cadeira da cozinha onde estavam e olhou para o filho um pouco mais séria. Não controlou nada disso, só fez, parecia o certo. É como se eu soubesse que há algo ali, ele continuou, mas não consigo me lembrar do que é. Por isso quero ler mais, para encontrar. Certo, talvez isso já fosse um pouco avançado demais para Arthur e até mesmo para Dona Lúcia. Ela não se culpava por não dar respostas satisfatórias para o garoto, afinal, era uma psicóloga clínica para adultos com ansiedade e depressão. Psicologia infantil era um pesadelo para ela. Então continue procurando, querido, ela disse, bagunçando os cabelos encaracolados do garoto. Aposto que vai acabar encontrando, tenho certeza disso. Era o que ele precisava ouvir. Arthur acenou com a cabeça, deu um sorriso e saiu correndo de casa. Foi para a biblioteca e pegou mais 3 livros, O Limite para o Empréstimo, e começou a ler lá mesmo, sentado em uma daquelas cadeiras grandes e confortáveis e aproveitando o silêncio da tarde. Não tinha muitas esperanças de que encontraria o que procurava, não naquele dia, talvez nem mesmo no próximo, mas gostava de procurar, e por algum tempo, aquilo bastou. Inferno de vida, disse ele, 20 anos depois e ainda com o mesmo problema. Aposto que esse cuzão sabe o que está fazendo. O cuzão em questão era o motorista de um Fiat Uno que, aparentemente, havia comprado a rua inteira para ele e fazia questão de usá-la toda, sem desperdícios. Andava no meio da via e ocupava as 2 faixas, lentamente, é claro, muito lentamente. Cara, é óbvio que ele sabe o que está fazendo, repetiu Arthur. Não tem como ser tão egoísta. E nisso ele estava errado. Ninguém sabia de verdade o que estava fazendo e sim, dava para ser bastante egoísta quando convinha. Arthur continuava meio ruim de memória e mantinha a mesma paixão por detalhes, mas iludido ele não era. Longe disso. Qualquer ilusão que pudesse ter quanto a vida e as pessoas haviam ficado para trás. E em alguns lugares daqueles anos passados que pareceram derreter enquanto viajava. Sobre viagens? Arthur era apaixonado por elas. Perdia o CPF, mas nunca o horário do voo. O nome ficava no vermelho, mas o passaporte era colorido. Você poderia dizer que ele continuava procurando aquela coisa ao longo dessas viagens. Como se agora os livros não bastassem e ele acreditasse que a verdade, a sensação estivesse ali, logo ali, a algumas horas de distância. Mas isso está errado. Arthur não procurava nada nessas viagens, e isso por 2 motivos. O primeiro é que ele não tinha grana para viajar tanto assim. Na vida real, quem é que tem? O segundo que, bom, a sua procura continuava sendo através dos livros, principalmente naqueles que escrevia.
Quando fez 25 anos, Arthur descobriu que ler não era o suficiente. Podia ser para o resto do planeta, mas não para ele. Quanto mais lia, mais ele percebia que aquele buraco que antes era preenchido por uma sensação sem nome extremamente poderosa, agora se parecia com o que de fato era, um buraco. Um vazio. É claro que se divertia e se empolgava e chorava com cada um dos livros que paravam em suas mãos, mas ainda assim, resolveu escrever o seu próprio. Achava até que não era por opção, parecia mais uma obrigação. Claro que as histórias não eram lá grandes coisas e não passava de mera cópia dos autores que tanto amava ler. Mas o que era aquilo que estava sentindo? Que sensação era aquela que parecia reverberar por cada canto do seu corpo, durante e após a escrita? Ela era tão parecida com aquela sensação que dava até vontade de pular. Então que se foda, dissera ele, e aí pulou. Pulou porque se sentia livre, porque se sentia verdadeiro. Após a primeira história, um romance de 300 páginas sobre um cara que tinha sonhos macabros que se tornavam realidade, ele desenvolveu o hábito de escrever todos os dias pela manhã. Isso quando conseguia acordar um pouco mais cedo e ir pro computador. Não costumava estruturar as histórias ou desenvolver roteiros, gostava do improviso, das possibilidades, das sensações. Esse hábito, que Arthur pouco a pouco começou a chamar de paixão, se tornou algo tão ligado a ele que as ideias, coisa tão rara para a maioria dos amigos artistas que conheceu ao longo da vida, cheios de bloqueios, pareciam se empilhar atrás dele. Não precisava de muita coisa, um pequeno detalhe, e geralmente eram detalhes, bastava para acender uma faísca em sua mente e ele corria para escrever. Sua memória parecia até melhorar com o tempo. Afinal, seu trabalho era justamente registrar esses detalhes que capturava do mundo e transmiti-los para o papel. Sempre eles, os malditos detalhes. Agora vamos fazer algumas apostas. Quem aí acha que Arthur não encontrou o que procurava? Quem aí acha que, mesmo trabalhando com os detalhes, eles ainda continuavam escapando de sua mente, mesmo quando fechava os olhos antes de dormir e pensava ao máximo em cada um deles? Independentemente da resposta, isso não importava. Arthur sequer pensava nisso. Quem disse que ele tinha tempo para pensar? Quando os 30 anos chegaram, sim, vamos falar da crise dos 30, então relaxe. Arthur fez duas descobertas. Uma delas é de que a vida já era assustadora o bastante para precisar de mais uma crise antes mesmo de completar 10 anos de carteira assinada. Olhar para o aplicativo do governo e saber que ele se aposentaria só quando fosse um belíssimo cadáver era de foder. E a segunda era que, mesmo assustadora, a vida sabia ser bela. Se casar com Linda foi a realização que nem seus sonhos mais otimistas eram capazes de conceber. O nome, aliás, era bastante apropriado e isso ele deixou claro desde a primeira vez em que saíram para se conhecer melhor. Linda, né? Já te disseram que combina bastante com você? Ela riu, porque era a cantada mais previsível do mundo, mas também riu porque, mesmo clichê, Arthur até que era bastante bonitinho. Saíram algumas vezes e foram se conhecendo cada vez mais, a ponto de saberem o que o outro pediria na lanchonete só de olhar pro cardápio. Até porque, convenhamos, nenhuma daquelas lanchonetes que frequentavam tinha um mar de opções. Mas a prova veio alguns meses depois, quando investiram uma grana que não tinham e foram para um daqueles restaurantes chiques da cidade. Lá, mesmo com aqueles nomes metidos à besta, Linda e Arthur foram capazes de adivinhar o prato que o outro iria pedir. Só podia ser amor, né? Claro que sim, e àquela altura já estavam namorando. 2 anos depois se casaram, e só não foi antes porque juntar dinheiro para uma cerimônia digna era praticamente impossível. E se o seu salário não passa de 2.000 por mês, esquece. É demorado e exige paciência. Sorte que isso eles tinham de sobra. Não paciência, mas amor. Se amavam mais do que tudo. E todo o tempo de uma vida parecia pouco para ficarem juntos. Poderiam passar 2, 3, 4 vidas juntos, sempre lado a lado, sempre enfrentando, caindo, vencendo, amando. Era o que importava. Era o último detalhe que faltava. Arthur sentia que havia conseguido, finalmente conseguido. Nunca foi tão feliz na vida e tinha certeza de que esse era o ponto final. Não da vida, mas daquela eterna busca. O problema? É claro que há um problema. Quando é que não há? Aos 35, Arthur notou uma coisa capaz de fazer seu estômago revirar e que reviveu aquela maldita tremedeira que teve nos olhos lá por volta dos 28 anos, época em que passou por alguns episódios de ansiedade, mas que não cabem nessa história. Ele se aproximou do espelho com muito cuidado, apertando os olhos e tentando se convencer de que, por Deus, aquilo só podia ser alucinação. Claro que era alucinação, como é que ele não tinha visto aquilo antes? E por que caralhos havia tantos cabelos brancos na sua cabeça? Beleza, talvez o drama tenha sido um tantinho além do esperado, mas se pouco cabelo branco não era o bastante para deixá-lo perplexo, com certeza a falta de tempo era. E esse foi o motivo da segunda crise que teve depois dos 30. Como o tempo conseguia ser tão rápido?
Arthur tentava encontrar as respostas para essa pergunta nos livros que escrevia, mas o tempo que tinha era tão pouco que aqueles romances, livros de 300 páginas que tomavam suas manhãs quando mais novo, se tornavam cada vez mais raros. As ideias continuavam lá, é claro, mas surgiam em intervalos cada vez maiores, cada uma delas fazendo fila em uma lista no Notion. Não existia papel no mundo para escrever e imprimir aquilo tudo e ele não alimentava a ilusão de que escreveria todas. Por sorte, Arthur não precisava nutrir qualquer preocupação quanto à ecologia. Nunca derrubaram uma única árvore para imprimir os livros dele. Afinal, Arthur nunca foi publicado. Isso não era uma preocupação para ele. Porra, quem é que fica preocupado com publicações ou editoras quando a cada dia que passa, um novo fio de cabelo branco surge na sua cabeça? Quem se importa com o que os influenciadores literários ou os críticos dizem quando, após chegar do trabalho, você mal tem tempo para ficar ao lado da pessoa que ama, já que está morto de cansado e só quer saber de dormir? Quem? Arthur não era essa pessoa e isso o consumia. Vivia à base de gotas. Um beijo de bom dia, alguns parágrafos de ficção no computador da empresa, um beijo de boa noite e de olhos fechados, nada de sonhos, tudo pela metade, detalhes que surgiam e desapareciam ao piscar de olhos, dias iguais, noites iguais. Você precisa relaxar, dissera aquele amigo, tirar um tempo para fazer algo que gosta. De onde, Arthur se perguntava, de onde arranjar tempo? Escrevendo contos, ele sussurrou para si mesmo, ignorando os olhares dos outros na fila do banco. Eu posso escrever contos, e a verdade é que ele já vinha escrevendo contos, mas foi naquela tarde que descobriu que não conseguia fazer nada diferente disso há quanto tempo? Uns 3 anos? 4? Já havia passado tanto tempo? Todas as suas ideias mais recentes, e elas surgiam aos montes, sempre cabiam em um conto. Jamais resistiriam uma mínima esticada para um romance. Rasgariam e perderiam a magia. Eram contos, histórias curtas, de uma sentada, tanto para escrever quanto para ler. Era o que ele conseguia fazer, era no que conseguia pensar. Era como se sua mente estivesse condicionada a isso. Não havia espaço para romances, muito menos para histórias verdadeiras, completas. Mas amor, Linda dizia depois de aturar as reclamações de Arthur após finalizar um conto. Está tão bom, não consigo entender por que você fica triste, seus contos são excelentes, mas não estão completos, dizia ele, sabendo que era impossível de explicar. Está faltando não sei, alguma coisa, entende? Faltam detalhes. Mas isso são contos, Arthur, tem que condensar. Está condensado até demais. Romancista por vocação, contista por obrigação. Arthur se via entre a cruz e a espada. A vida fluía inexoravelmente para o ralo e ele não sabia dizer nem o que estava sentindo. Beijo de bom dia, parágrafos à tarde, um café rápido saindo de novo. Boa noite, ponto final, aqui cabe uma vírgula e ele foi demitido. Procura um emprego, salário mínimo, faz um Uber, escreve no estacionamento. O beijo de boa noite é sua única alegria e ver o rosto de Linda e ouvir sua voz todos os dias é a única razão para ainda não ter enlouquecido. Eu preciso escrever uma história, uma só, a minha história. Ele tinha dessas coisas, sempre que surgia uma nova ideia, ele precisava escrevê-lo o mais rápido possível. Nenhuma das anteriores pareciam ter importância. Todo o seu foco ia para essa nova história, a minha história, como ele dizia. E agora, com quase 40 anos e claros sinais de calvície surgindo, ele sabia que essa história era um romance que precisava ser escrita. O quanto antes, se possível, hoje, para ontem. E eu acho que deu certo, Linda disse certa tarde, pouco após o almoço. Deu certo? O que deu certo? Vou ser promovida. Acabei de receber uma mensagem da Solange. Ela disse que vai surgir uma vaga para supervisão e eu sou a principal candidata. Parabéns, amor, disse ele, genuinamente feliz. Tomara que dê certo. Nossa, tomara, ela repetiu com uma ênfase estranha na palavra. A gente tá precisando dessa grana. E quem não estava? Arthur achava que era uma pergunta idiota, não conhecia ninguém que não estivesse em débito com o tempo ou com o banco. Todos deviam e todos corriam, e nessa arte, Arthur era um gênio, aprender a correr como ninguém. E aquele romance? Aquele romance continuava chamando, estava agora com 45 e sabia que a hora tinha chegado. Iria correr para escrevê-lo, nem que para isso ele o quê? O que ainda havia para ser sacrificado? Ainda restava alguma coisa? Os cabelos é que não. Haviam chegado na metade da cabeça. Eu só preciso de um tempo, 1 mês, talvez 3, no máximo. Mas esse mês não veio, muito menos os 3. O que veio foi mais trabalho, graças a Deus. Consegui um emprego numa empresa de tecnologia e, olha que irônico, era como redator de comunicação interna. Conseguia ganhar um salário decente e Linda também. As contas se equilibraram e eles até conseguiram fazer uma viagem para fora. A primeira e última que fizeram. Realizaram alguns sonhos, compraram um carrinho e financiaram uma casa. Adeus aluguel, olá parcelinhas infinitas. Mas, pelo menos alguns sonhos eles estavam realizando. Continuavam se amando mais do que tudo e eram plenamente felizes juntos. O tempo continuava passando, cada vez mais rápido, cada vez mais implacável. O romance estava engavetado. Arthur um dia voltaria para ele. Ainda tinha alguns sonhos para realizar. A maioria deles, é claro, não passavam de realizações materiais. Arthur se pegava pensando na aposentadoria com frequência maior a cada dia. Esse
era um sonho que faltava realizar. Talvez com ele conseguisse o tempo que tanto buscava. Era um detalhe pequeno, mas muito relevante. E o final? Qual é o final disso tudo? Arthur ainda não sabia, mas tinha forças para correr. Era bom com isso, aprendeu a correr tanto quanto aprendeu todas as coisas que sabia. Era obrigado a ser bom. Vencer o tempo era uma obrigação. Mas a gente se pergunta, de onde vem esse sabor amargo? Por que é que seus sonhos, mesmo quando realizados, sempre ficavam parecidos com pesadelos? Estava com o amor de sua vida, mas quando foi que teve uma conversa de horas com ela sem que precisasse olhar para o relógio? Quando? Difícil saber, mas de uma coisa ele tinha certeza. Um dia arranjaria tempo para escrever a sua história. Escreveria ela de cabo a rabo, com começo, meio e fim. Iria escrevê-la inteira. Iria sim, pelo menos uma vez, para variar. E não é que escrevi mesmo? No final até que deu quase tudo certo. Olá, amigos leitores. Eu sou o Arthur e eu lhes contei a minha história, até que rendeu um bom conto.